Fala, pessoal, muito boa tarde, todo mundo me ouve? Eu estou aqui na unidade da República hoje, então estou de máscara. Chegar algum colega aqui, eu tenho que pôr a máscara, hein? Vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Já estão falando boa tarde, é porque já estão me ouvindo aí. E como o João disse, hoje promete, né? Hoje a gente tem a presença do Eduardo. Vou contar um pouquinho do Eduardo para vocês. O Eduardo foi um professor nosso de matemática, né? Inclusive, ele tem um canal no YouTube chamado Matemadicas. Depois ele vai contar um pouquinho melhor para vocês. E ele estudou e prestou para o TJ e passou. Então, hoje ele vem falar aqui um pouquinho, né, sobre o TJ, como que vai funcionar. Antes eu vou falar um pouquinho sobre o concurso também, né? As previsões aí, como a gente está prevendo que venha concurso nos próximos meses. Tá bom? E a gente inicia a nossa programação de hoje, né? Falando das vagas, como sempre. 11.789 vagas pelo Brasil, né? São Paulo, 3.307, Minas, 1.515, Paraná, 938, Santa Catarina, 473, e a gente tem, né, as 3.000 vagas aí da Polícia, né? Polícia Federal 1.500 e PRF 1.500. Tá bom? Depois eu tenho um recadinho do pessoal aqui da Central para vocês antes do Edu entrar. Tá? Ele vai começar com a gente mais ou menos umas 6h10. E vamos arrepiar aí que tem bastante coisa para falar. Tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês a relação de... Então, em São Paulo, a gente tem aqui esse concurso de Analândia, 2.700 vagas no concurso da Polícia Militar, né? Soldado, inscrição vai até 25/2. Prefeitura de Borebi, inscrição até dia 18/2, 4 vagas. Tem a Prefeitura Municipal de Ouro Verde, Prefeitura de Lagoinha, Prefeitura Municipal de Chavantes, Serviços Técnicos e Gerais da Prefeitura Municipal de Campinas. Tá? Esse aqui é o concurso da CETEC, né? Eles reabriram, né, para vagas para vários cargos. Tem um concurso bem legal, o Instituto Mais está fazendo esse concurso aqui. Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, Aeronáutica, né, a FAB, 231 vagas. Olha isso aqui, ó, Santana de Parnaíba, tem remuneração até R$ 12.378. Concurso em Guarulhos, né, 17 vagas, inscrições até essa semana aí, dia 10/2. Prefeitura de Novo Horizonte, também inscrição até 10/2. Polícia Militar de São Paulo, esse de 130 vagas. Primeiro, foi aumentado para 190, o João Dória ampliou o número de vagas no concurso de oficial do Barro Branco e as inscrições são também somente até amanhã, dia 9/2. Tá? Bom, vamos lá. Prefeitura de Águas de São Pedro. Prefeitura de Águas de São Pedro. Prefeitura de Júlio de Mesquita, 46 vagas. Prefeitura de Marapoama. Prefeitura de Carapicuíba. Prefeitura de Osasco, esse concurso Osasco, 70 vagas. Ó, Carapicuíba, tem remuneração até R$ 13.983. Esses dois concursos em Guarulhos, ó, esse concurso de 35 vagas, que as inscrições vão até 30/3, essa remuneração de 15.654 é para a área da saúde, tá, gente? Então, esse concurso aqui com essas 35 vagas, a área da saúde. Aí, como sempre, né, os outros estados aí, Mato Grosso, inscrição aberta, Aeronáutica, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá, Prefeitura de Amargosa e vários editais na Bahia com até R$ 9.400 de remuneração, Consórcio Público também do Nordeste 2, Secretaria de Estado de Educação da Bahia, concurso na área de educação, deixa eu colocar aqui. Bom, a gente tem aqui, né, a Imbel, que é aquele concurso super interessante, né, de Indústria de Materiais Bélicos do Brasil, inscrição vai até dia 18/2. Concurso no Espírito Santo, além desses dois, tem que estar previsto para sair o fiscal do Espírito Santo a qualquer momento, né, eles devem liberar edital aí nos próximos meses. Goiás, 145 vagas. Mato Grosso, vários cargos aqui, prefeitura, Câmara Municipal,
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Prefeitura, Consórcio Intermunicipal de Saneamento em Minas. Minas, como sempre, muita vaga, né? 1.515. São Paulo ganhou dessa vez. Bom, Prefeitura, Câmara, remunerações acima de 10 mil, ó, aqui, ó, 12 mil, 12.011 reais. Lembrando que todos esses concursos que estão cinza aqui, eles estão com o edital publicado, mas as inscrições ainda não estão abertas, tá? Universidade Federal do Pará, Prefeitura de Itamboara, no Paraná, ó, várias vagas aí. Rio de Janeiro, Câmara, Prefeitura, Universidade Federal Fluminense, Rio Grande do Sul, várias vagas aí no Rio Grande do Sul, remunerações, ó, tem remuneração aqui de 21.612, tá? Depois vocês deem uma olhadinha aí, não esqueçam. Prefeitura de Marinha do Sul, em relação aí, tem inclusive vagas para São Paulo, Rondônia, tá bom? E não podemos ficar de fora aí desses concursos. Já passei a lista para todo mundo, né, que estão nas listas de transmissão do passaporte, tá? Já passei aí. Quem não está nas listas, quem não recebeu essa relação de vagas em aberto, pode me mandar um zap, que eu pego e encaminho para vocês. Bom, vamos às outras notícias. Pessoal, seguinte, PRF, as inscrições vão até sexta-feira, dia 12. Não deixa para fazer, tem um questionário que eles fazem muitas perguntas, tem que mandar arquivo com foto, tem que mandar um monte de coisa. Então, não deixa para fazer de última hora, tá? Então, PRF, inscrição acaba na sexta, dia 12. A gente teve um concurso no Ministério da Economia, né? Que teve o edital publicado, eu vou falar um pouquinho desse concurso para vocês. São 590 vagas, remuneração de R$ 6.100. Tem vagas para nível médio, técnico e superior, e as inscrições começaram hoje, tá? Então, quem quiser anotar aí, ó, são nível médio técnico para profissionais de formação de administração, contabilidade e informática, são 8 vagas imediatas, mais 52 de cadastro reserva, remuneração R$ 1.700. Graduados em administração, economia, contabilidade e direito, também tem vagas aí, 4 imediatas e 38 de cadastro reserva, e a remuneração R$ 6.130. Tem também para carreiras técnicas de suporte, que são 48 vagas imediatas e 202 de cadastro reserva, remuneração de R$ 3.800, e também para técnicos de suporte 2, 40 vagas imediatas e 200 vagas de cadastro reserva, R$ 3.800 também. As inscrições podem ser feitas, vão até 14 de março. Quem vai fazer a IDIB, que é Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, a prova está prevista aí para o dia 11 de abril, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha, mas em geral vai cair língua portuguesa, ética na administração pública, legislação, informática e um conteúdo lá específico. Então, tem que pegar o edital lá na IDIB, dar uma olhada, tá? Para você, caso queira prestar, beleza? São todas vagas temporárias para trabalhar em Brasília. Pessoal que está aí querendo um concursinho aí para dar uma organizada nas finanças, temporário mesmo, e continuar estudando para o sonho de vocês, tá? O concurso de aluno oficial, ó, acabou de sair uma informação quentinha aqui, teve prorrogado as suas inscrições, esse concurso aí com 190 vagas agora, né, porque teve a ampliação. A remuneração inicial é R$ 3.268, tá? Quem está fazendo o concurso é a FGV e a prova está marcada para 28 de fevereiro, tá? A inscrição é de R$ 130. Então, as inscrições vão ser prorrogadas até dia 11/2. Então, seria até amanhã, porém, foi prorrogada até 11/2 para aluno oficial do Barro Branco. Deixa eu pegar outro aqui, outra informação. Espera aí que está voltando. O computador está meio lento hoje, gente. Vamos ter paciência aí para a gente conseguir falar. Bom, vamos falar então do concurso do TJ. Foi por isso que a gente convidou o Edu hoje para falar um pouquinho. Bom,
A gente já vem falando desde alguns panoramas, né, nesse ano especificamente. O concurso está previsto com destinação de mais de 300 milhões de reais para novos concursos e contratação dos remanescentes. O concurso ele é dividido em 10 regiões administrativas no estado de São Paulo. São Paulo é a primeira, Campinas é a quarta, e é exatamente esse concurso que o prazo de validade já expirou. Com isso, né, pode ser que saia concurso a qualquer momento. São 5.500 cargos vagos dentro do Tribunal de Justiça. O concurso exige somente o nível médio, tá? E a remuneração inicial, R$ 6.301,71. Eu vou falar também das disciplinas para você poder prestar esse concurso. Bom, tem uma série de benefícios, eu vou deixar aí para o Edu falar como funciona o trabalho, quais são os benefícios. Eles têm lá uma bonificação, se você, o concurso é de nível médio, se você tem superior, você ganha um valor a mais, se você tem pós-graduação, um valor a mais, se tem mestrado, um valor a mais, se tem doutorado, um valor a mais. Mas, o que acontece? Você tem que se preparar para esse concurso. Pelo menos as últimas edições, né, foram concursos, esses concursos foram realizados pela VUNESP, tá? São 100 questões para serem feitas em 5 horas, não tem prova discursiva, pelo menos nos últimos concursos a gente não teve prova discursiva, tá? O bloco 1, ele é composto por 24 questões de língua portuguesa e interpretação de texto. O candidato tem que cumprir pelo menos 50% dos pontos possíveis nessa prova. Então, ele tem que acertar pelo menos 50% das 24 questões para não ser eliminado de vez. Aí a gente tem o bloco 2, que é formado por 40 questões de direito. Né? No bloco 2, o candidato tem direito penal, processo civil, constitucional, administrativo, normas da corregedoria. Tá? Lembrando que em direito administrativo só cai improbidade e o Estatuto do Servidor, a 10.261. E nessas 40 questões, o candidato também tem que acertar pelo menos 50%, ou seja, pelo menos 20 questões. Então, tem que cumprir concomitantemente 50% do bloco 1 e 50% do bloco 2. Além desses dois blocos, a gente tem um terceiro bloco, que são atualidades mais Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são 6 questões de matemática, 14 questões de informática e 10 questões de raciocínio lógico. Essa é a composição da prova de vocês. Vivi, qual é o mínimo que eu tenho que cumprir no bloco 3? Não tem mínimo. E aí que é o pulo do gato, porque a maioria dos candidatos, ao perceber que não tem mínimo necessário para poder cumprir no bloco 3, acaba deixando para lá. E esses pontos são de suma importância, que são 36 pontos. Se você não estudar matemática, são 6, raciocínio lógico, que são 10, já são 16 pontos a menos. Né? E a nota de corte desse concurso não costuma ser tão baixa assim. Então, são pontos que vão fazer muita falta, né? Fora que para não cumprir nenhum ponto, por exemplo, em matemática e raciocínio, você teria que gabaritar. E a gente teve região no último concurso, como Rio Claro, que a nota de corte foi 86 pontos. Então, não fazendo nenhuma de raciocínio e matemática e gabaritando todo o resto, você ainda estaria fora lá em Rio Claro. Então, não é uma boa decisão só porque não tem mínimo não estudar. Isso aí não tem nada a ver, tá? Pelo contrário, esse bloco 3, ele tem disciplinas muito interessantes, informática, raciocínio e matemática. A maioria dos candidatos, por não ter mínimo a cumprir, acaba não estudando, e é aí que você entra com vantagem, porque já que você não é todo mundo, você tem que fazer o que a maioria não quer fazer, que é estudar esse conteúdo aí, tá ok? Então, é muito interessante que vocês se preparem. Se você quiser entrar lá no Instagram da Central, @Central de Concursos, né? Lá tem alguns simulados que são disponibilizados para vocês testarem o seu conhecimento e poder aí já começar se preparando, porque, como eu falei, 5.500 cargos vagos, a região administrativa, a primeira região administrativa, São Paulo capital,
e a quarta de Campinas já encerrou o prazo de validade e tem previsão orçamentária para novos concursos e também para a contratação dos remanescentes. Que remanescentes, Vivi? Porque tem ainda o prazo de validade do concurso do interior e do litoral, né? Então, esses concursos, né, que são a região, a segunda, a terceira, aí a quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, né? Todas essas regiões estão aí com prazo de validade vigente e, quando acabar, são novos concursos previstos. Vivi, pode sair primeiro capital, depois Campinas? Os caras podem fazer o que quiser, né? Apesar de ser um concurso para o Tribunal de Justiça, a gente sempre teve concursos em separado. Nos últimos, a gente teve essa unificação, né, essa junção São Paulo com Campinas e interior e litoral, as demais cidades do interior e litoral. Mas eles podem fazer o que quiser. Tomara que liberem vários editais para a gente ter várias oportunidades aí de vocês poderem alcançar a vaga no TJ. Beleza? Vamos ver se tem alguém com dúvida em relação ao conteúdo. Em relação à carreira, eu vou deixar a cargo do Edu, tá? Ô, Enzo, eu vou pedir para você mandar um WhatsApp para mim, para eu salvar você na lista de transmissão e te passar. 992580489. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Zeca. Melhor agora, né, com o TJ, dando chance de novo concurso em breve. Passa para mim, tá? Ó, a Juliana está perguntando se pode zerar em alguma questão. Por exemplo, Ju, lá no português, não pode zerar português, porque você tem que cumprir no mínimo 50%. Já no bloco 2, que são 40 questões, o que acontece? Como você tem que cumprir 50% das 40, vamos supor que você não acerte nenhuma, vai de normas da corregedoria, zerou normas da corregedoria. No conjunto das 40, que você tem que acertar no mínimo 50%. Tá bom? Então, não impacta zerar, porém faz diferença, porque vai faltar ponto, né? Você vai ficar aí, de repente, prejudicada por essa não aquisição de pontos. O João está perguntando, eu sou um deles, a maioria, pois vou estudar o bloco 3, todas as matérias, é isso aí, Zeca. Pode mudar, a gente não sabe, né, Zeca, se pode mudar a examinadora ou não. Os caras fazem o que eles... né? Eu acho que não, mas pode acontecer. Não existe nenhuma determinação que todo concurso TJ tem que ser VUNESP. Não existe isso. Tá? Em nenhum concurso, inclusive. Não existe nenhum concurso onde você tenha certeza que sempre vai ser a mesma banca. Por exemplo, a gente tinha até pouco tempo o oficial do Barro Branco sendo feito pela VUNESP, assim como o soldado, né? Agora é a GV, né? Então, a gente não sabe. No último concurso, a prova foi no mesmo dia, Bianca, tá? Foi tudo junto. Mas se sair edital separado, dá para prestar, tá? Inclusive, teve gente que prestou São Paulo, né? E depois prestou o interior ou litoral. Foram 2 concursos, né? 2017 e 2018, tá? Pode, ó. Estão me perguntando aqui uma coisa bem interessante. Eu posso prestar no interior ou no litoral, mesmo morando na capital? Pode, você pode prestar onde você quiser, tá? Aí depois, quando sair sua vaga, que você for nomeado, aí ou você muda, ou você vai e volta. Tem gente que trabalha, gente. Tem gente que trabalha aqui em São Paulo e trabalha em Campinas, mora aqui em São Paulo e trabalha em Campinas, tá? Pode sim, e deve, inclusive, eu acho, deve, tá? Bom, se vocês lembrarem de alguma dúvida aí, pode ir perguntando, que daqui a pouco o Edu vai entrar e ele vai falar exclusivamente do concurso para vocês. Bom, a gente tem um outro concurso que pode sair a qualquer momento para o Ministério da Economia, tá? Mas esse já, o que a gente tinha hoje já saiu. A PF, as inscrições encerram amanhã, a PRF encerra na sexta, a PF encerra amanhã, tá? Vamos lá, mais informação aqui. CRT, como a gente falou semana passada, teve as datas canceladas. Banco do Brasil pode sair a qualquer momento. IBGE tem concurso, né, aberto, então tem que ficar de olho, né? Com previsão de concurso aí, 200 mil vagas. Vou pegar aqui para vocês.
Então, o IBGE está autorizado, né, que nem a gente falou, 207.332 vagas. A previsão nesse concurso do IBGE é que sai o mês que vem, ou seja, em março, né, o concurso. IBGE é autorizado. Aí depende, Juliana. Tem concursos que eles fazem o seguinte. Você tem que se inscrever para o local onde você quer concorrer às vagas e onde você quer fazer a prova. Eu já vi prova, por exemplo, da PF, que se você vai concorrer lá em Rondônia, por exemplo, você tem que ir lá. Aí depende do edital, tá? Mas normalmente pode. Ó, João, essa pergunta sua aí, eu acho que sim, mas eu acho que você podia perguntar para o Eduardo. Acho que é bem mais específica aí. Bom, a prova de digitação é a segunda etapa do concurso, tá? E é bem interessante você perceber, tem aluno que fica preocupado com a prova de digitação. Eu acho que também o Eduardo poderia explicar um pouquinho melhor para a gente, ele passou por ela, né? Mas eu vou dar aqui, vou mostrar algumas coisas para vocês. Pessoal, no edital, ó, ele traz tudo como que funciona, ó que legal. Se você olhar aqui no edital, ó, esse aqui é o de 2017, tá? Ó. Olha só, então vamos lá. Prova prática que é de formatação e digitação. A prova prática de caráter eliminatório buscará aferir o conhecimento e habilidade do candidato utilizando editor de texto em microcomputador tipo PC em ambiente Windows, ou seja, vai ser no Office. A prova prática será aplicada somente aos candidatos habilitados, né? Beleza? Aos convocados. Ela é avaliada numa escala de 0 a 10 e será considerado apto o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5 na prova prática. Gente, reprovar aqui eu acho que vai ser difícil, hein? Os candidatos inaptos serão excluídos e nenhum candidato poderá retirar-se do local de prova sem autorização e beleza. Vamos ver como é que funciona aqui, que ele fala no edital, o julgamento da prova. Ó, apenas serão convocados para a prova prática os candidatos habilitados e melhor classificados na prova objetiva. Então, cada concurso, ele fala quantas pessoas serão convocadas para a próxima etapa. Então, se você estiver na lista de convocação para a prova prática, você está lá. Aqui, ó, eles falam número de candidatos convocados para a segunda etapa. Então, ó, na lista geral foram 2.000, na lista especial 100 e na lista dos candidatos negros 400. Cada região, quantos tinham? Tá? Beleza, aqui, tranquilo. Ó, o julgamento da prova. São caráter eliminatório e tem duas atividades, uma de formatação e digitação. Formatação de um texto pré-estabelecido. De acordo com as instruções a serem dadas quando a prova, da aplicação da prova, que será desenvolvida em computador PC, com produção, tá, em ambiente Word 10, 2010 pelo menos, em 2017 foi assim. Aí ele vai observar o quê? Ó? Serão observados erros cometidos nos seguintes itens. Se você não formatou igual o texto que foi dado a você, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a formatação da fonte, se é negrito, itálico, sublinhado, alinhamento do texto, espaçamento do texto entre linhas, entre parágrafos, margem e parágrafo. A formatação será assim. A parte de formatação vale até 2 pontos. Para cada ocorrência de erro, ou seja, diferente, a mais ou faltando em relação ao que foi solicitado, será descontado 0,2 pontos. Então, vamos lá. Eles vão dar um texto para você, formatado, e esse mesmo texto vai estar sem a formatação no seu computador. Então, você vai ter que replicar essa formatação, fazer igualzinha. Cada coisa que você fizer diferente, a mais ou faltando,
nesse texto, vai ser descontado de 0,2 pontos. Ou seja, a sua pontuação máxima é 2 pontos no texto. Caso o candidato, a nota 2 será atribuída para a formatação correta, sem erros e no máximo em 5 minutos. Então, você tem que formatar esse texto em 5 minutos. Tá ok? Caso o candidato termine a formatação do texto antes de se esgotar em 5 minutos e queira realizar correções na formatação, poderá realizar. Vamos supor que você formatou em 3 minutos, você teria 2 para verificar e fazer a revisão dessa formatação. Caso você não consiga fazer em 5 minutos, você não poderá fazer a revisão. Aí vem a digitação. Então, a prova inteira vale 10, a formatação vale 2 e a parte de digitação vale 8 pontos. A digitação de um texto será cópia de um texto impresso com aproximadamente 1.800 caracteres em computador, igual a gente falou aí. Os erros serão contados caractere a caractere, a mais, a menos ou diferente, em comparação com o texto original, considerando o erro toda e qualquer divergência. A produção em desacordo, esta ou faltando do texto original, será considerada erro. A correção considerará como correta somente a cópia fiel do texto que vai ser fornecida para que você digite. Então, ó, vai receber um texto para que você digite exatamente igual estar lá. Qualquer erro que você tenha nessa digitação que com 1.800 caracteres, será descontado para cada erro. Caractere a mais, a menos ou diferente, 0,05. Na formatação, você viu que desconta mais. A nota 8 será atribuída para a transcrição integral do texto sem erros em, no máximo, 11 minutos. Então, a formatação você tem 5 minutos. Se ela não tiver nenhum erro e for feita em, no máximo, 5 minutos, você consegue a nota máxima 2. Aqui é a mesma coisa. Se você digitar em 11 minutos, não tiver nenhum erro, tá? Ah, Vivi, se eu não tiver nenhum erro e digitei em 15, aí já não vai ser atribuída isso aí, tá? Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotarem os 11 minutos, deverá aguardar em silêncio, sem iniciar nenhuma nova digitação. Entretanto, caso queira, poderá executar correções no texto. A produção extra-texto será considerada erro. Tudo que você fizer, mas esse texto está muito feio, deixa eu melhorar. Tem gente que é assim, né, gente? O povo quer melhorar as coisas. Tá? Então, a nota do candidato vai ser nota igual a 8 menos quantos erros você teve vezes 0,015, mais 2 menos quantos erros você teve vezes 0,2. Tá bom? Será, ó lá, será considerado apto quem obtiver nota igual ou superior a 5 pontos. Tá? Quem não tiver, não está habilitado para a próxima etapa. E aí, Migles? Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa etapa, vai ser legal que daqui a pouco o Edu vai estar com a gente e aí você vai poder tirar sua dúvida com ele. Deixa eu pegar aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Não? Todo mundo ok? Então, eu vou dar mais informações aí sobre os concursos abertos em São Paulo. Ó, tem remunerações em São Paulo até R$23 mil, tá? Então, a gente tem o concurso aí da Marinha, da Aeronáutica, né, para sargento da Aeronáutica, tem que ter entre 17 e 24 anos, completados até 31 de dezembro de 2022, e são 231 vagas para o estágio de adaptação à graduação de sargento. Você pode participar de 10 especialidades. Eletrônica, 32 vagas, administração, 60, enfermagem, 48, eletricidade, 20, informática, 38, laboratório, 8, obras, 12, pavimentação, 4, radiologia, 5 e topografia, 4. Tem um concurso também da Força Aérea Brasileira, as inscrições também estão abertas. Tá, o salário inicial 2.210. São 20 vagas para o curso de formação de taifeiros, tá? Para trabalhar em Brasília são 5 vagas, Boa Vista em Roraima 3, Campo Grande em Mato Grosso do Sul 2, Curitiba 2,
Rio de Janeiro 6 e aqui em São Paulo vai ser lá em Pirassununga 2. A gente tem o concurso da Agência Nacional de Mineração, concurso bem legal, são 40 vagas temporárias para o cargo de técnico em segurança de barragens. Tá? Pode concorrer quem tiver um nível superior e experiência de 5 anos. Tá? Inicial de R$ 8.300 para trabalhar 35 horas semanais. Tá? São de 2 a 4 anos. Não, a duração dos contratos será por um prazo de até 4 anos, temporário. Bom salário aí. Os interessados devem possuir formação nas áreas de geologia, engenharia geológica, engenharia de minas, engenharia civil, engenharia ambiental e engenharia florestal, além de experiência de 5 anos ou mestrado ou doutorado. A distribuição das vagas é o seguinte, são São Paulo, 2 vagas para ampla concorrência, Belo Horizonte, 13 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para portador de deficiência e 4 vagas para candidatos que se declaram negros. Belém do Pará, 5 vagas para ampla concorrência, 1 para portador de deficiência e 2 negros. Cuiabá, 2 vagas para ampla concorrência e Distrito Federal, 7 vagas para ampla concorrência. A gente tem também a Companhia Ituana de Saneamento, concurso aqui em São Paulo, são 7 vagas para quem tem escolaridade nível médio técnico e os salários chegam a R$ 2.253. As vagas são para técnico em operação de tratamento, técnico em segurança do trabalho, motorista controlador de frota. A gente tem um concurso também do IMA de Campinas, tá? Tem para nível médio, assistente em teleatendimento, atendimento em informações, remuneração R$ 1.929,50, tá? Se você quiser trabalhar 8 horas, e R$ 1.447 se você quiser trabalhar 6. Tem também para nível superior, nível médio completo e técnico de informática, que é o cargo de técnico em tecnologia da informação ou teleatendimento, remuneração R$ 2.154. Ensino superior completo na área de informática, mais 6 meses de experiência em desenvolvimento de software. O cargo é analista em tecnologia da informação júnior e sistemas, R$ 5.823. Tá? E além dos salários, tem o vale alimentação de R$ 900 por mês, vale transporte, tá? Para a região metropolitana de Campinas, seguro de vida e auxílio creche. Concurso da Imbel, a gente já falou nas semanas passadas, né? Chega a remuneração a 5.331. As vagas são para Rio de Janeiro, Minas e DF e São Paulo. Tem Marinha Fuzileiro, né? Curso de formação de soldados fuzileiros. Tem que ter até de 18 a 21 anos e 21 anos completados em 1º de janeiro de 2022. É para quem tem nível médio completo, tá? E o curso tem duração de 17 semanas. São 720 vagas. PF, PRF já falei, soldado oficial já falamos. Prefeitura de Bananal, remuneração aí até R$ 2.000. Carapicuíba, concurso de médico. Concurso na Prefeitura de Guarulhos, tem a área médica e tem também para 17 vagas para motorista. Concurso em Jundiaí também para a área médica. Concurso em Macaubal, concurso de cuidador social, auxiliar odontólogo, professor de educação básica, professor de artes, professor de física, professor de inglês e professor de informática. Tá bom? Concurso em Mogi das Cruzes em educação, o edital é para preenchimento de 8 vagas, tá? Área de coordenador, para ser coordenador pedagógico ou supervisor de ensino. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, 16 novos editais e somam 17 vagas para cargos de professor de carreira de magistério de nível superior. Eu vou falar aqui para você, no campus de São Paulo, quantas vagas são. São 11 vagas para professor, para as seguintes áreas: cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, cirurgia geral e comunitária. É só para a área de ciência da saúde, cirurgia plástica, cirurgia oncológica. Remuneração pode chegar a R$ 9.616. Tá bom? Tem também para professor assistente da Unifesp,
São 3 vagas para professor de carreira, assistente, tá? Na área de medicina, cirurgia ou cirurgia torácica. Beleza? Então, essas são as vagas aqui que contemplam São Paulo. Vamos ver se o Edu já entrou, para a gente poder contar um pouquinho dos pontos de polícia civil que estão aqui perto. Vamos ver se o Edu já está aqui. Ele vai entrar aí, gente. Enquanto ele tenta entrar, eu vou só falando aqui que está perguntando sobre o concurso da Polícia Civil. Seguinte, eu recebi ontem informação que acho que o delegado-geral de polícia foi na academia lá em Mogi e falou que o edital sai em abril para os cargos que estão autorizados, né? Então, a gente pode ter concurso a qualquer momento, né, da polícia. Tem muitas vagas autorizadas, são 2.969 vagas. E no panorama da semana que vem eu posso falar de cada cargo, qual é o mínimo de novo, quais são os critérios, tudo bonitinho. Eu vou liberar o Edu aqui para ele iniciar a explanação dele. Vamos ver se ele abre a câmera, vamos ver se ele abre o áudio. Vivi, tudo bom? Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Eu não estou conseguindo liberar minha câmera. Pera aí. Tá. Acho que agora vai, hein? Tecnologia, né? Sabe como é que é? Não tem problema. Aí, olha que beleza. Aí, tudo bem? E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo, seja bem-vindo no nosso panorama. Muito obrigado. Deixa eu tirar aqui, ó. Cadeira, pronto, tá arrumada. Aí, não, tá tudo ótimo. Tá em casa trabalhando, tá de home? Tô de home office. Olha aí, galera, tá vendo? Escrevente do TJ trabalhando home office. Pois é, de home office. Faz tempo que a gente não se vê. O professor Eduardo dava, como eu já comentei que você dava aula aqui, né? Uhum. E aí, que você prestou o concurso, passou, e a gente queria saber um pouquinho de você, como foi primeiro, a decisão de prestar, né? O que mais te seduziu no concurso, como funciona aí o plano de carreira, como funciona o seu trabalho, quais são os regimes, né? Então, está presencial, se está só home, se é uma tendência a ficar home, muita gente fala disso, né? Então, a gente queria saber um pouquinho. Fica à vontade aí, pode falar. Tá, beleza. Galera, desculpa o meu atraso, desculpa o meu enrosco aí de tecnologia. Espero que vocês estejam me escutando tudo bem, tudo beleza, tá, Vivi? Qualquer coisa é só me avisar, tá? Então, assim, eu sou engenheiro antes de qualquer coisa, para não ter aquela dúvida do que, assim, qual a minha formação ou não, né? E aí, num certo tempo da minha carreira, depois que eu ter trabalhado com engenharia por mais de 10 anos, eu decidi prestar concurso pelo fato de estabilidade, mais tranquilidade na vida, qualidade de vida e outras coisas, né? E aí, cada um tem a sua dificuldade que encontra ao longo da jornada profissional, e eu encontrei uma delas e decidi, tá? Prestar concurso e tudo mais. Comecei a estudar para concurso, eu já dava aula particular, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, não pensava assim. Quando a gente começa a estudar para concurso, é normal que a gente fique perdido e sem saber o que estudar. É normal, isso é normal. Digamos que é um degrau que todo concurseiro tem que passar. Então, você fica perdido de matéria, você fica perdido de material, você fica perdido de locais e pessoas, e aí conforme você vai amadurecendo seus estudos, você vai direcionando. E aí sempre diziam para mim, olha, o escrevente do TJ, chama bastante gente, tem muita chance de chamar. E aí, beleza. O judiciário, lembrando que eu sou engenheiro, o judiciário, entre aspas, nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, beleza, até aí, foi embora, continuou estudando, e aí abriu o edital para o escrevente. Como eu já estava estudando as matérias básicas, né, que são português, matemática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, apesar de que para escrevente o direito constitucional, o direito administrativo muda um pouquinho, né, porque muda da esfera federal para a esfera estadual. Então, quanto a isso, é só a gente se adaptar. E aí veio o concurso do TJ. Falei, vou prestar, porque eu já estou estudando, então não custa nada, né? Vou estudar. Vou prestar. Me estudando aula assim, em paralelo, porque eu sempre gostei muito de dar aula, sempre
ajudei muitas pessoas, inclusive eu ajudava as pessoas na minha sala, porque eu já sentei na cadeira onde vocês sentam hoje aí, né? Já fui aluno, aliás, todo mundo é aluno, eternamente aluno, né? Então, eu ajudava a galera. E aí veio o concurso de escrevente, se eu não me engano, em 2012. E aí o que aconteceu? Eu prestei a prova e por uma questão que eu passei errado pro gabarito, eu não entrei em 2012. E aí eu peguei e falei, poxa, esse negócio de concurso dá certo. É só prestar um pouquinho mais atenção. E muita gente pode estar se perguntando, pelo fato de eu ser engenheiro né, de exatas, poxa, mas ele gabaritava matemática, gabaritava raciocínio lógico? Não, no começo, quando eu comecei a estudar, não era bem assim a história. Porque quando a gente estuda engenharia ou qualquer matéria de exatas, inclusive matérias que são, por exemplo, até mesmo o pessoal de letras, né? Quem é formado em letras tem que entre aspas, né? Tem que se especializar em concurso público. O pessoal de direito também tem que se especializar em concurso público, porque o que a gente aprende na faculdade não é de fato que cai nas questões de concurso. Então, você tem que ir lapidando o seu raciocínio e afiando o seu machado, vamos pensar dessa maneira, para que você consiga acertar as questões de fato. Beleza. Então, aí eu pensei assim, falei, poxa, esse negócio de concurso dá certo. Perdão. E então, por uma questão que eu passei errado para o gabarito, se eu tivesse passado certo, inclusive foi de português, eu não entrei. Continuei estudando, dando aula e tudo acontecendo, dando aula acontecendo. Ah, o concurso abre novamente, tal, e vai, abriu novamente, se eu não me engano, em 2014. E aí eu entrei. Eu passei em 16º lugar e fui chamado. Fui nomeado para o TJ e vamos lá. Depois que eu entrei no TJ, o que tem de novo, assim, né? Porque eu sempre tinha falado de... Vivi, a gente tem um chat aberto, é isso? Tem? Ah, beleza, beleza. Acabei de ver o João Vitor falou bacana. Legal. É bom saber que tem um chat aí, tá? Tem. Oh, beleza, beleza. Então, aí que aconteceu? Eu entrei e fui trabalhar no TJ. Muita gente né, todo mundo que está estudando provavelmente não tenha já trabalhado nessa iniciativa pública. Algumas pessoas podem ser que sim, porque nós temos estagiários no TJ. Então, muito provavelmente, muita gente quer entrar novamente no TJ agora como efetivo e não como estagiário. Então, acontece isso bastante lá no cartório. E para mim era um mundo totalmente novo, porque eu como engenheiro mecânico, fui para uma parte jurídica, né? Depois de ter estudado direito e tudo mais. O TJ, para quem é novo, né? Para que realmente esse universo é novo, o TJ é uma empresa, tá? Antes de tudo, o TJ é uma empresa, então ele funciona como uma empresa. O TJ sendo uma empresa, ele tem RH, ele tem almoxarifado, ele tem a galera que cuida dos arquivos, ele tem os estagiários, tem os outros profissionais. Então, o TJ tem toda uma estrutura além do judiciário. O judiciário é a função principal. Agora, o paralelo acontece também. Então, tem a galera de marketing, se vocês querendo ou não, se vocês entrarem no site do TJ agora, tá lá toda a estrutura de marketing, o logo, a estrutura de TI, que muita coisa às vezes é terceirizado, mas também tem TI. Tem a parte de infraestrutura, que inclusive também tem engenheiros, mas o escrevente não pode trabalhar com engenharia porque teria que prestar um concurso para engenheiro especializado. Mas o escrevente pode trabalhar, por exemplo, na parte de marketing, de recursos humanos. Então, ele é direcionado para as comarcas maiores, principalmente da capital, né? Então, dá para direcionar. Assim. Você, como escrevente, o que você vai fazer? Depois que cair lá no cartório. Cair no cartório, eu entrei no anexo fiscal, na parte fiscal. Então, eu cuidava de processos fiscais na área de cobranças de IPTU, era o grande volume. Então, eu dava andamento no processo, porque quando a pessoa peticiona, o advogado peticiona, ou então a prefeitura peticiona, porque tem uma adimplência de IPTU,
é peticionado, alguém tem que analisar isso. Nós temos os processos digitais, mas o digital ainda precisa da mão humana para que analise as peças. Peças que eu digo é aquela folhinha. Tá com o nome do advogado certo, tá com o número da OAB, tá com a documentação, todos os quesitos principais. Eu estou falando uma linguagem bem acessível, porque não estou querendo arrumar briga com o pessoal do direito, tá? Mas quando a gente fala uma linguagem mais acessível, fica mais fácil de você entender, principalmente para quem não é do direito. Então, existem as premissas para que o peticionamento, né, ou seja, o pedido para aquela cobrança, ou qualquer cobrança, seja aceitado, e aí vai para o juiz, para que seja feita o quê? Por exemplo, o IPTU, né, que foi o primeiro passo aí. O IPTU chegou lá no cartório, a gente analisou, tá ok, vamos lá, vamos decidir, vai dar certo? Então, beleza, vamos citar, vamos intimar, né? Tem toda a citação, intimação. Claro que no cartório a gente acaba misturando os termos, porque é uma linguagem do dia a dia. Mas no concurso, citação é uma coisa, intimação é outra, e isso aí é importante para que você saiba. E aí você dá andamento. Ah, vai valer intimar? Vai valer citar? E aí você vai dando andamento. Aí volta a intimação. A cartinha foi positiva, a cartinha foi negativa. Você tem que avaliar. Foi? Não foi? Ah, não. Intima de novo, cita de novo. E aí esse andamento processual é o escrevente que faz, até chegar na sentença, nos despachos, que aí é o juiz que vai bater o martelo lá para decidir de fato o que acontece. Entendeu? É assim que funciona. O que pode acontecer, por exemplo, lá você como escrevente? Você pode ser chefe de seção, você pode ser o escrivão, que é o coordenador, que é o diretor do cartório, você pode ser o diretor de outros cartórios. Então, dá para você ter uma ascensão na sua carreira, não é concurso interno, tá? É uma seleção interna, que eu digo assim, seleção não, é por mérito. Se você está lá, você tem mérito, você tem capacidade de gerir no cartório, então ser um chefe de seção, você vai ser nomeado, e é por nomeação mesmo. É bem diferente da iniciativa privada, porque assim, você vai lá, conversa com o diretor, ou então com o seu chefe, quem quer que seja, ele fala, ó, a partir de amanhã você é chefe e pronto, você ganha um crachazinho chefe. Não, no judiciário é diferente, tem a nomeação, sai no diário oficial, tem tudo mais, aí muda tudo, virou a chavinha e você já é chefe, entendeu? E dá para fazer isso aí. Então tem essas carreiras que dá para seguir, gente, né, dentro. Para a galera que é formada em direito, tem um bônus, vamos dizer assim, dá para ser assistente do juiz, trabalhar no gabinete de juiz, que é a mesma coisa. Se você tem competência para aquilo, você vai ser convidado. Claro, com bastante trabalho, dedicação no seu serviço, com todas aquelas características, né? Assiduidade e tudo mais, que eu não vou lembrar, vou até falar, vou ser bem sincero. A gente estuda essas coisas para concurso, mas no dia a dia a gente acaba fazendo isso implicitamente, na pontualidade, assiduidade e tudo mais. Então, dá para você ter essas carreiras aí lá dentro do TJ, né? Como chefe, diretor, assistente lá no gabinete e, claro, outras coisas que talvez eu ainda não conheça, porque vai fazer 4 anos no TJ, então tem bastante coisa ainda para aprender aí. Pretendo também prestar outros concursos, que isso é uma vantagem, né, de quando você é concurseiro. Você pode prestar outros concursos e mudar de órgão, de instituição e tudo mais. Beleza? E aí, Vivi, tem alguma consideração aí a mais ou eu falei demais, né? Olha, não, tá ótimo. Eu estou anotando aqui umas coisas. Ah, beleza. Deixa eu olhar o chat aí. Boa tarde, Aqui, Du. Boa tarde. Boa tarde. Após quanto tempo de vitória? Qual o método que eu... Ah, legal, isso é importante. Método, esses cargos ocorrem com que frequência? Bom, eu vou primeiro o cargo que está fresco né, no assunto aqui. Os cargos ocorrem com que frequência? É assim, a pessoa, por exemplo, aposentou, o cargo está vago, então você pode ser nomeado. Ou então a pessoa simplesmente falou, olha, eu não quero mais ser chefe. Aí o cargo também, você pode estar lá. Ou então, claro, né, pode também ter o falecimento da pessoa,
a pessoa pode ter passado em outro concurso público e assim por diante. Se tiver o cargo vago, tá lá a vaga disponível, você pode, entre aspas, se candidatar a ela. Mas, geralmente, quando você está trabalhando no cartório, você tem o seu chefe está de olho em você, seu diretor está de olho em você, o juiz está de olho em você. Então, se vagar um cargo e você for uma pessoa boa, qualificada para aquele cargo, com certeza o seu nome vai ser cotado para que você participe dessa seleção, né? Então, pode passar por até mesmo uma entrevista, conversar com o juiz, conversar com o diretor do cartório, para que você consiga ter, de fato, o cargo. Pode ser, muitas vezes, que você seja convidado ao cargo e você não queira, simplesmente, simples assim. Tem um aumento no salário, tudo mais, também, né? Mas, como sempre, tem também responsabilidades e tudo mais. Então, dá para você gerir isso aí com tranquilidade. Só trabalhar direitinho, vai por mim. Edu, o Enzo, eles perguntaram hoje para mim como é que funciona a prova de digitação. Eu li lá no edital, que é uma formatação, mais um texto digitado de 1.800 caracteres, mas eles estão querendo saber quais são, como foi, né, a sua experiência com a prova de digitação. Uhum. E a Malu está querendo saber que método você usou para estudar todos os conteúdos, inclusive aqueles que você não dominava, né? Que nem você Sim. falou que já tinha um conteúdo básico que você estudava. Então, isso é muito importante, eu falo sempre. Se você já tem um conteúdo básico, fica muito mais fácil de você tomar decisões. Com certeza. Né? E é isso que a gente queria saber. Aí tem aquele aumento, né? Quando você tem faculdade, você ganha X%, quando você tem mestrado, X%. Sim, Quanto que está o vale-refeição para a gente poder comer no japa todo dia, aquela coisa toda? Conta para nós aí. Tá, beleza. O bom que falar de salário, assim, quando você é servidor público, não tem problema nenhum, porque, assim, tá no portal de transparência, você digita meu nome lá, tá lá, o olerite tá lá, né, a folha de pagamento, como é que é o vale, contra-cheque tá lá. Então, vamos lá, passo a passo aí o que. Primeiro, a prova de digitação, para não me perder. Vivi, se eu me perder aí, me avisa, tá? Prova de digitação, o que eu fiz? Depois que ter passado na prova objetiva, você viu o seu nome lá, sensação fantástica. O que você vai fazer? O que eu fiz? Eu perguntei para algumas pessoas que já tinham passado, assim como vocês estão fazendo. A minha dica é assim, e eu fiz desse jeito. Você pega um metrônomo, antes, quando eu estudava, eu não lembro se tinha no celular ou não, mas era um pouco inacessível. Metrônomo é um equipamento que ele dá um ritmo para você, para tocar música. Ele dá um ritmo, por exemplo, se você olhar o tic-tac do relógio, o tic-tac são 60 batimentos por minuto. Então, você vai colocar um batimento por minuto para que você digite uma tecla de cada vez para que dê os 1.800 caracteres. Não é rápido, tá? Mas também não é tão devagar, mas dá para controlar isso numa boa. E você pode... E aí, beleza. Depois que eu peguei esse tic-tic-tic, eu fui digitando tic-tic-tic. Mesmo que eu digitasse mais rápido, eu queria ver qual que era a velocidade de fato que se eu me pegasse no pânico. Então, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Dava tempo. Então, eu fui treinando isso, depois com mais dedos, depois treinava não só no silêncio, porque é o seguinte, você vai estar lá com uma sala com 20, 30 pessoas, né? E na hora que você pegar a folha, né? Você recebe uma folha, você recebe um texto, você pode levar uma reguinha, né? No dia eu pude levar uma régua para você ir pulando linha por linha e não pular mais de uma linha, que isso desqualifica, né? Desclassifica total. E aí, na hora que fala já, a folha fica virada para baixo, você desvira a folha e você vai apenas digitar. Falou já, você imagina umas 30 pessoas fazendo assim, ó. O que vai acontecer? Vai dar um pânico. Você vai pensar, nossa, a pessoa do lado já terminou. Porque esse barulho, né? Imagina aumentado, não sei se vocês escutaram, barulho de teclado, né? Esse barulho dá um pânico. Você fala, poxa, eu tô devagar, tô rápido. Então você tem que se concentrar ali no seu. Faz ali numa boa, dá tempo, nossa, tranquilamente de você digitar, voltar as palavras e corrigir o texto numa boa. Beleza. Feito isso, acabou essa prova de digitação, tá? Digitação acabou. Antes do tempo acabar,
você pode olhar o texto e corrigir. Você viu um errinho ali, o acento não saiu, um cedilha faltou, ou então você comeu, faltou uma vírgula, alguma coisa, dá para você corrigir. Corrigiu? Beleza, acabou essa prova. Vem a prova de formatação. Você recebe outro texto, nada a ver com o texto que você mexeu, e vai formatar. Ah, tal linha em negrito, tal linha itálico, não sei das quantas, tal linha, parágrafo, não sei das quantas. É bem simples. Se você tem afinidade com o Word, não tem segredo nenhum, tá? Essa a jogada. A dica é assim, tenha calma e treine em ambientes barulhentos. Tá com a família toda ali, ó, fazendo... Depois, claro, depois que você passou no objetivo, né? Tá com aquela família reunida, que logo, logo a gente vai se reunir de novo, né? Para poder aglomerar, para comemorar bastante. Tá com todo mundo reunido, todo mundo almoçou, pega o computador, liga ali, pega um texto, 1.800 caracteres e digita. Com todo mundo conversando. Fecha ali, ó, fecha você as suas janelinhas e digita. Você vai acostumar com burburinho, você vai acostumar com barulho, com cachorro latindo, com coisas assim. Porque assim, no dia da prova, você vai... Pode cair um mundo que você não vai se desconcentrar. Diga aí, Vivi. Inclusive eu tenho relato de alguns alunos que foram mal na parte de digitação exatamente porque ele começou, todo mundo digitando ao mesmo tempo, e a pessoa começou a entrar em pânico, e a pessoa não conseguiu fazer a prova. Isso é verdade. Eu encontrei um rapaz, que hoje é meu amigo pessoal, que era pela segunda vez que ele estava fazendo a prova de digitação. A primeira ele não passou, porque ele pulou uma linha. Ele deixou de digitar uma linha. Eu peguei uma régua que estava no meu bolso e falei, cara, pega essa régua para você, vai linha a linha. Eu não tinha feito a prova. E pronto, ele passou e a gente ficou amigo. Ficou amigo e até hoje eu falo com ele. Então, o mais importante é você ser frio. Depois você dá tremelique, chiadeira, dá piriri, depois, entendeu? Então, quando você passou no objetivo aqui, entre aspas, é a parte mais difícil, então se concentre assim, faça o que... treine muito, muito mesmo, muito, sabe? Muito, dá para treinar, mas muito, muito, muito. Eu treinava muito. Tanto que a prova para mim foi bem sossegada, bem tranquila. Eles não falam, né, no caso, quando eu fiz, eles não falaram se você passa ou não, mas você percebe, você viu o texto ali, tal, foi embora, acabou rapidinho e numa boa. Não vou conseguir dizer o tempo que eu levei, porque passou um tempinho e depois... E uma coisa que eu falo de coração para vocês, vocês não vão lembrar do sofrimento que vocês tiveram para passar no concurso, vocês só vão lembrar dos louros. Então, por exemplo, quando você está na biblioteca estudando, você estava em casa, você perdeu o churrasco, você não lembra dessa parte. O que você lembra é da parte feliz. Você passou, acabou, foi tudo feliz, está tudo beleza. Tá? Acredita aí. Estão perguntando aqui, que tem uma pessoa que usa notebook, se você aconselha treinar num teclado de computador mesmo, né? Sim, é bom treinar num teclado de computador. Por quê? Primeiro que o teclado de computador, ele tem já a altura, a elevação que você tem que ter. O notebook, apesar de ser um teclado mais compacto, você não consegue virar, por exemplo, o meu teclado é sem fio, lá na hora não vai ser o sem fio, mas você consegue virar um teclado, às vezes você está meio assim. O notebook não, aquela telinha, você cola o olho no visor ali, não tem como... Agora, um teclado de computador que seja desktop, né? Ou então um teclado à parte, você consegue deslocar, consegue colocar ele numa posição mais confortável para você, consegue manipular sem que você pense até mesmo em esbarrar no mousepad, entendeu? Então tem bastante coisa aqui. Se você tem a possibilidade de ter um teclado assim, beleza. Se você não tem, treina no notebook que vai dar certo, tá? Vai dar certo também, tá? Cedilha, tá? Teclado ABNT2 que tem o cedilha e vai embora. Não tem segredo nenhum. Vai na fé que o pior já passou. Método do estudo, né? Antes que eu esqueça do método de estudo. Como é que eu fazia? Depois que eu estava estudando as matérias básicas e saiu pela segunda vez o edital, o que eu fiz? Eu já tinha uma prévia do que eu ia encontrar, porque as matérias, o edital não mudou. O que aconteceu de 2014 para 2017 é que aumentaram as questões de matemática e raciocínio lógico e informática. Eram 4 de atualidades, 4 de matemática 4 de atualidades, 4 de informática e 4 de matemática.
Depois aumentou esse bloco, que é o bloco atual que a gente tem. São 16 de informática, salvo engano. Eu vou me perder nas questões aí, tá? Mas aumentou o bloco. Então, a quantitativa de questões aumentou. Beleza. O que eu fiz? Eu aumentei a quantidade de exercícios, fui pegando era a minha dificuldade, que português, a parte de direito. Fiz muitas questões, muitas mesmo. Dá para você ler bastante a parte teórica, que é a lei seca. Então, estudava a parte teórica e fazia questão. Teoria e questão. Sempre, para mim, adiantou sempre mesclar de 2 a 3 matérias por dia, tá? Por dia. Então, eu estudava 2 horas português, depois você pega uma matéria que você goste. No meu caso, eu não gostava de português, hoje eu adoro português. Pegava português com raciocínio lógico. Aí eu descansava, sempre gosto de usar essa frase, que eu descansava carregando pedra. Eu descansava fazendo exercício, estava todo o tempo pensando, lendo a lei seca e tudo mais. Sempre muito exercício e fazendo ciclos de estudos, né? Ciclo para que você consiga pegar todas as matérias. Porque se você ficar excelente em uma matéria, você não vai passar. Você tem que ser bom, né, em todas as matérias, tá? Você tem que entender o geralzão. Beleza. E tem todo um fundamento, porque, por exemplo, se você não é bom de interpretação de texto, você não é bom para ler lei seca. Concorda comigo? Se você não é bom de interpretação de texto, que é português, você não consegue ler uma lei seca e, de fato, interpretar. Então, tem uma matéria puxando a outra. Como é que você vai interpretar as questões de matemática sem que você tenha uma leitura eficaz? Entendeu? Eu falo isso por mim, que eu lia que nem engenheiro. E engenheiro lia na diagonal. No meu caso, eu mudei. Aprendi a ler, aprendi a fazer isso tudo. E funciona, funciona. Vai por mim que funciona, tá? E aí você que vai descobrir o seu jeito de estudar. Ah, eu não gosto de estudar 3 matérias por dia, eu gosto de estudar uma matéria. Beleza, mas está dando resultado? Resultado que eu digo é fazendo simulado, fazendo questões, resolvendo, vendo dificuldades. Sempre faça muitos simulados, muitas questões, porque o que você vai encontrar no dia da prova? Questão. Você vai ter que resolver questão, ponto. E ainda bem que as questões não estão lá, assinale a alternativa correta e justifique. Não tem o justifique. Então, se você pintou a letra certa, já era, você passou, já está lá dentro. Tá bom? Ó, a Bianca está perguntando assim, você começou a estudar depois da prova objetiva para a segunda fase? Então, Bianca, é uma boa pergunta essa. Assim, você às vezes fica ansioso, né? Para se você vai ou não passar, como é que vai ser a prova objetiva. Mas dá para você ir pensando já, mentalizando que você já está na segunda fase e fazer uns textos. Por exemplo, eu estudava com o meu netbook, né? Que são uns notebooks pequenininhos, acho que nem tem mais. Eu estudava com ele. E o teclado era bem reduzido. Mas aí, o que eu já fazia? Já fazia a digitação. Hoje em dia, né, quem não tem contato com isso, é muito, muito difícil. Então, eu já fazia a digitação ali. Então, às vezes, precisava digitar um texto, ou então fazer alguma coisinha mais elaborada. Pegava, sentava no computador e digitava. O simples fato de você digitar com todos os dedos, ainda bem que não tem aquela caligrafia não, digitação, né, com máquina de escrever que tinha os dedos certos, não tem nada disso. Digita do jeito que você quiser, com a pontinha do dedo, mas dentro do tempo está resolvido. Você pode ir testando, pode ir brincando com isso, viu, Bianca? O que vai acontecer é que vai ser um passatempo. Torne o seu estudo, torne a fase de você passar no seu concurso como um passatempo. Você vai sentir falta disso, tenho certeza. Ó, estão perguntando se conhece algum programa para a segunda fase. Sim, sim. Na época, tá? Atualmente, eu vou ser bem sincero, eu não conheço, mas provavelmente você vai encontrar na internet. Chama Clavaro. É Klavaro. Clavaro. Consigo escrever no chat? Consigo. Ah, consigo. Consegue. Clavaro, tá? Dava para você baixar esse programa, tá? Clavaro. E aí ele te dava o tempo, dava texto para você digitar e tudo mais. Então, eu tenho certeza, se você dá uma pesquisada aí no Doutor Google, você vai encontrar um monte. E um lugar que é bem parecido, por incrível que pareça, que é bem parecido, né, na época que eu fiz, o lugar de digitação, é naquele tradutor do Google. É uma caixinha. Não é no Word, é uma caixinha. A caixinha já vai te dar o número de caracteres embaixo,
e pronto. Você ligou aquele metrônomo, ligou aquele tic, 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 pronto, já era. Você consegue digitar numa boa. E ainda dá para pedir para o Google ler, para ver se errou ou não. Essa... Deixa eu ver aqui que perguntaram mais alguma coisa. Bom, 1.800 caracteres dá mais ou menos uma página? Não, dá pouquinho, dá, por exemplo, não dá uma página não, então vai, uns 2 parágrafos com 5 linhas cada um. Não dá tanto não, não é tanto não. Ó, tá, a Cristina Pode... está perguntando... Pode falar. Pode falar, Edu, pode falar. Não, pode falar, é mais ou menos isso, uns 2, 3 parágrafos no máximo, não é muita coisa não. Fiquem tranquilos aí, não é nenhum bicho de 7 cabeças a segunda fase, tá? Não é isso que todo mundo pinta, não. Vai por mim. O pior já passou. Acredita em você. Ó, a Cristina está falando aqui, digitar e formatar na segunda fase, sim. Já tem aí, são 2 pontos para formatação, 8 pontos para digitação. Isso. A gente, um pouquinho antes de você entrar, Edu, eu li tudinho o edital com eles, tem tá, lá quanto tempo é para digitar, é no máximo 11 minutos. Né? Inclusive, se você terminar de digitar em menos de 11 minutos, você pode revisar. A formatação e dá tempo, 5 minutos. Dá tempo. A formatação é 5 minutos, se terminar antes também dá para arrumar. Vale 2 pontos a formatação e 8 pontos a digitação. Tá tudo, é impressionante o quanto o edital ele traz todas as informações. Com certeza. É o primeiro quesito para você passar no concurso, ler o edital. Tá? Ó, a Sandra está perguntando se você estudava por questões. Qual site? Cadê? Qual site estudava por questões? Ó, eu estudava... Ó, tem o que concursos, tem muita questão. Dá para você não ser assinante, tá? E você fazer 10 questões por dia. Se você está com um orçamento reduzido, dá para você estudar assim. Provas, tá? Muitas provas na internet. Peguem provas que sejam originais, para você não ter aquela coisa de pegar prova desatualizada, pegar prova com gabarito errado, tá? Às vezes você acertou a questão, você assinalou certo, aí você olha no gabarito e está errado, porque você ou mudaram, ou um errinho de digitação, ou teve uma errata que não foi contabilizado. Peguem provas originais, da VUNESP, né, no caso. Peguem, estude, que concursos tinham super provas, eu não sei se esse programa a gente baixava no computador, não lembro se ainda tem o super provas, eu acho que não. Mas o Super Provas era um programa excelente, que eram provas de concursos atualizados, mas hoje em dia o Dr. Google ele resolve tudo. Então, tem pacotes de provas que você baixa em PDF, tem aquele monte de prova, estuda questão, essencialmente questões. Vai catalogando, pegar uma questão boa, pegar uma questão que você fala, nossa, essa questão é legal, separa ela, para você estudar ela. Ela, às vezes, te ensina mais do que uma lei seca. Tá? A Bianca está perguntando quanto ganha mais tendo nível superior. Legal, isso é uma pergunta boa, é claro que vale a pena. Ó, o escrevente ele é para nível médio, mas você pode ter graduação, no caso eu tenho, e pós-graduação também. Para graduação, 5% a mais, e para pós-graduação aumenta 2,5%, então fica 7,5%. Aí tem mestrado, né, que vai para 10% de aumento em cima do seu salário. Aí é matemática. 10, 5, 2,5, 5 e 10% você pode chegar, tá? Em números, ó, para graduação, para pós-graduação, dá mais ou menos uns 400, 450 reais a mais no seu Faz-me Rir. Tá? Vale a pena, viu? Depois você passou para quem já é... O inicial está 6.300, né? Então, dá esse reajuste aí. Quanto está o VR lá, Du? Isso aí é maravilhoso. Isso é R$45 por dia para você torrar. 45, olha isso. 45? 45. 45 por dia.
Dá para você Caramba, como na jantar e Casa do Norte, dá almoçar. para comer uma semana inteira. Nossa, dá. Se fizer um bem bolado lá, você almoça só na... Esses 6.300, estou lendo aqui também, Vivi. Em número, esses 6.300 com o VR. Não é a mais, tá? 6.000, porque a gente tem o salário, né? A gratificação judiciária, depois de todo incorporado, dá mais ou menos 6.000, 6.300 e tal. Tem os descontos, que é normal, tem desconto de imposto de renda, tudo mais, que é a parte que a gente não gosta, né? Mas vale a pena. Benefícios, né? Não sei, acho que ninguém perguntou aí, mas talvez tenha muita gente querendo saber. Benefício. Tem plano de saúde que você pode aderir, pode colocar dependentes também. O que mais? Você tem as associações de classe, que você pode também, que tem bastante desconto. Então, tem bastante benefício aí, tá? Tem vale transporte, que, se não me engano, acho que tá por dia, esse aí é pouquinho, tá por dia R$ 6, tá? E aí depende do... É, R$ 6, então, dependendo da localidade onde você passou, né, vai te atender ou não, tá? Mas aí, se você colocar na balança, o vale alimentação, ele acaba compensando o vale transporte. Pode colocar os pais, viu, Angélica? Pode sim colocar os pais aí Ah, como legal. plano de saúde, vale também. Vale alimentação para Juliana? Tem também. Não é VR, tá? É um outro, paga em espécie. Eles depositam na sua conta lá, tá? Chegam uns 7 Ó, mil o João está pós-graduados. perguntando. Pode falar, João. Não, pode falar do Vanderlei. O Vanderlei perguntou, chega a 7 mil um pós-graduado? Se você já tiver o quinquênio, né, os 5 anos aí, e ter um acréscimo no seu salário, já dá para chegar nos 7 mil, tá? Dá para chegar nos 7 mil, sim. Chega nos 6.500, não, nos 6.700 chega. Mas tem os descontos, né? Esse que é o problema, né? Porque lembra que o imposto de renda, quanto maior, maior a mordida do leão também, né? Tem isso também, tá? No bruto chega. O João Vitor perguntou, não é isso que você ia falar, Vivi? Isso. Professor, sobre as comarcas, caso passe interior, Gabriel, eu posso me transferir para São Paulo depois de um tempo? Sim, João. Isso é bem legal, tá? Dá para você fazer essa transferência, sim. Dá para você fazer remoção, tem os termos internos, né? Remoção, transferência, tudo mais, mas dá para você se deslocar de um lugar para o outro. Você tem como mostrar o seu interesse em trocar e dá para fazer isso por permuta, tá? Inclusive por permuta. Por exemplo, você está numa comarca da capital e você quer, sua família é de, Ribeirão Preto, por exemplo. Você quer voltar para Ribeirão Preto, você passou na capital, tem uma pessoa de Ribeirão Preto que é para a capital, faz uma permuta com ela, vê se dá certo, deu certo, o juiz assinou, tá tudo certo, já era. Fez a troca aí, seja feliz, né, na sua cidade, na sua comarca, onde quer que você queira aí, tá? Dá para fazer isso sim, tá bom? Dá para fazer. Inclusive, quando eu cheguei no TJ, tinha muita gente que queria mudar. Então, você acaba recebendo e-mails mesmo. Você chegou, quer trocar, tem assim, tem assado. É bem divulgado isso. Ainda mais hoje em dia que tem grupos de WhatsApp. Ixi, na hora que você sentar na cadeirinha lá, você vai ver o leque que abre de coisa para você aprender. Show de bola. Estão perguntando aqui, o ideal seria responder em média quantas questões por dia? Olha, eu fico nervosa com essas perguntas. Eu sempre falo que você tem que responder o que você pode, né? Fazer Olha, sempre o seu melhor e não chegar no dia da prova com a sensação assim, eu fiz o melhor que eu pude, porque se responder menos, vai se arrepender. vamos lá, Virgínia, já para fazer. Então, é assim. Quantas você vai responder por dia? Vai responder a quantidade maior que você conseguir, tá? Eu respondia em média, vamos pensar assim, em 8 horas de estudo, tá? Vamos pensar que o seu estudo é o seu trabalho. Vamos pensar nesse cenário aí que você tem disponível para estudar. Muita gente fala, você não faz nada, só estuda. Não, estudar é um ato muito nobre, tá? Para quem pode apenas estudar, valorize o seu tempo, que isso é muito bom. Em 8 horas de estudo, vamos pensar 8 horas.
Eu respondia, quando eu conseguia estudar 8 horas, né, sem ter aulas e tudo mais, no mínimo umas 600 a 500 questões por dia. Numa boa, sem correr. Claro que tem questão, por exemplo, de matemática, não dá para você responder, vai, sendo bem sincero como professor de matemática, é muito difícil, por exemplo, você responder de temas diversificados de matemática, vai, umas 50 por dia, que é um tema pesado, é uma matéria pesada, cada questão leva um pouco mais de tempo, você está estudando, então você pode desperdiçar tempo, entre aspas. Agora, português, você responde questões em questões de segundos, né? Em questão de segundos. Direito constitucional, dá para zerar o que concursos. Eu zerei umas 4, 5 vezes o que concursos dentro dos temas que caem, né? Você faz a seleção lá. Então, responder quantas por dia? Não tem um número. Responde o máximo que você puder. E não se limite apenas nas questões que tem nos seus materiais. Vá em busca das questões, as mais atualizadas possíveis, dentro do seu tema, tá? Tomar cuidado com isso, porque tem muita coisa que você estuda que não cai, e aí você está estudando a mais, tá? Ainda bem que o nosso HD, né, nossa cabeça não tem limite. Show de bola. Pessoal, a gente fala, quando você chega num determinado tempo, que você está ali, edital, está na sua frente, você já está bem, você quer melhorar. Você começa, eu tenho aluna que ela fala assim, eu vou no supermercado com meu marido, ele dirige e eu faço questões. Eu estou na esteira, eu faço questões. Sim. No intervalo do serviço, eu faço questões. Você vai virando o maníaco das questões. Não, mas é verdade. E... Com certeza, você tem que descansar carregando pedra. Está cansado de ler teoria, está cansado de ler lei seca, vai fazer questão. Tem um negócio assim, você respondia fazendo anotação? Sim, eu fazia anotação. Então, eu anotava as questões, né? Anotava assim, pegava uma questão de direito constitucional, que é assim, no enunciado você vê se é uma questão boa ou não para você ter no seu arsenal de revisão. Uma questão boa é, dentre as alternativas, uma é falsa, ou seja, tem quatro alternativas que são verdadeiras, ou seja, se são verdadeiras, é o texto, é a lei seca, prontinha ali para você decorar, entre aspas, né? Tem uma errada, pronto. Você tem 5 alternativas, uma errada, você vai ler 4 verdades e uma mentira lá. Então, dá para você ter questões aí para você revisar. Tá. É isso aí. Bom, vou o seguinte, Du, tá me ouvindo? Tô sim. Ó, tem uma galera que vai entrar em aula agora, a gente vai ter que encerrar. Você já está convidadíssimo para uma próxima, né? Porque é tanta pergunta, tanta coisa, né? Legal. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Ó o jabá, ó o jabá. Fala aí do Matemadicas aí pra gente, que foi aí né? O Matemática, gente, quem já assistiu aula minha de técnica de estudos, planejamento de estudos, eu falo. Entra lá no Matemadicas, é o professor lá com a mão dele e a voz explicando matemática para você. Então, deu uma atualizada, né, Vivi? Deu uma atualizada, né? A Luzinha não foi aposentada, porque eu gosto muito de lousa, de lousa de parede. Mas tem a luzinha digital que dá um adianto, né? Não precisa copiar a questão, dá para dar uma incrementada. Mas para quem não conhece o Matemadicas, tá? Entra lá, tem muita coisa de graça. Ó, vai por mim, pega lá uma playlist de questões resolvidas da Vunesp, meu, dá para você arrebentar. Não é porque é meu, não, tô falando sério. E inclusive, vou te falar, eu criei o Matemadicas porque eu queria ajudar as pessoas que eu estudava junto, né? Sentado ali na minha sala, junto comigo. Eu queria ajudar essas pessoas, mas eu tinha que estudar. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a gravar as questões e colocar no YouTube para que as pessoas consigam estudar sozinhas. Muita gente tirava dúvida comigo lá na hora, né? De matemática, raciocínio lógico e tal, beleza. Mas, às vezes, eu recebia no meu WhatsApp questão minha que o pessoal já repostava e mandava. Então, eu criei o Matemadicas para ajudar as pessoas que queriam estudar de fato com muita coisa gratuita, tá? Tem bastante coisa gratuita, tem material lá que você pode também estudar comigo, exclusivo também. Mas dá uma conferida lá no Matemadicas, tem muita coisa legal, tá? Para quem quiser, legal. fica à vontade. Show de bola. Respondo todos os comentários, todo mundo.
Pessoal, não esqueçam, são 16 questões, 6 de matemática e 10 de raciocínio lógico. Entra lá no Matemadicas, né? Para vocês poderem melhorar e chegar com esses 16 pontos. Porque todo mundo, a maioria pelo menos, Edu, como não tem mínimo no bloco 3, o cara não estuda direito. E pelo contrário, tem que chegar com os 16 pontos. A matemática é fácil, gente. Difícil é difícil dormir pobre e acordar rico. Ó, matemática e raciocínio lógico é tão simples que isso não muda. Não muda. Se mudar uma coisa na matemática, uma coisa, o mundo muda. Se um deixar de ser um nessa vida, acabou o mundo. Acabou. Exatamente. Então, matemática. Aí você fica perguntando, e direito? Direito muda toda hora. Jurisprudência, é isso, é aquilo, outro, é atualização, tá? Tô falando, só tô puxando a sardinha pro meu lado. Vai lá. Vai que dá certo, acredita em mim. Bom, galera, vou deixar vocês aqui. Semana que vem a gente tem mais. Tá? Prometo aí depois fazer um convite para o Edu. A gente podia fazer, né, Edu, aquela live, aquele raio-x TJ no sábado. Boa. Uma coisa de 2 horas falando de TJ. Vamos marcar aí para a gente fazer. E galera que vai estudar, todo mundo vai para aula, vai para live, vai para aula. Uma boa noite, bons estudos. Edu, valeu, obrigada, tá bom? Eu que agradeço, Vivi. Tamo junto. Com certeza. Vivi, obrigado pelo convite. O pessoal aí, boa aula. Arrebenta, acredita que dá certo, tá? Eu me prontifico aqui, né, na live mesmo, resolver umas questões aí com vocês. Para mim não tem problema nenhum. O negócio é você estar lá dentro, tá? Ó, vai, ó, pessoal que vai estudar, que vai passar, que eu tenho certeza, lembra da gente, tá? Falar, ó, mandar aquele e-mail. Professor, passei, tô dentro. Aí você vem aqui conversar, falar que é legal lá dentro. Fechou? É isso aí. Tá bom, então. Fica com Deus, viu, Edu? Valeu, também, galera. Vivi. Valeu, obrigado, valeu. viu? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.